Eu só queria fazer uma brincadeira. E acabei descobrindo que meu marido tinha acabado de me trair. Meu nome é Larissa, tenho 28 anos, e sempre me orgulhei de ser o tipo de esposa que confia, que dá espaço, que respeita. Nunca fui dessas mulheres que ficam no pé do marido, conferindo o celular ou questionando cada saída. Acreditava que um relacionamento saudável precisava de liberdade e confiança mútua. Que ironia, não é? Fernando e eu estávamos juntos há 5 anos, casados há 2. Ele era contador em uma empresa de médio porte. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer. Tínhamos uma vida tranquila, sem grandes luxos, mas confortável. Morávamos em uma casa alugada no centro de Ribeirão Preto, um cantinho aconchegante que eu havia decorado com muito carinho. Toda quarta-feira era sagrada para Fernando. Era o dia que ele saía para jogar futebol com os amigos. O famoso racha do trabalho, como ele sempre dizia. Eu não só não me incomodava, como incentivava. Achava importante que ele tivesse seus momentos de lazer, assim como eu também tinha os meus, saindo com minhas amigas ou simplesmente curtindo uma boa série em casa. Amor, hoje tem jogo. Vou chegar um pouco mais tarde. Ele sempre dizia, me dando um beijo na testa antes de sair. Tudo bem, querido. Diverte-se e toma cuidado. Eu respondia genuinamente feliz por vê-lo relaxado. Essa rotina funcionava perfeitamente para nós dois. Eu aproveitava as quartas-feiras para colocar a casa em ordem, assistir aos programas que ele não gostava, ou simplesmente relaxar do jeito que eu mais gostava. Era um acordo tácito que funcionava há meses. Tiago era o melhor amigo de Fernando desde a época da faculdade. Eles se conheceram no primeiro semestre de Ciências Contábeis e viraram inseparáveis. Tiago era casado com a Emanuele, uma mulher linda de 26 anos que trabalhava como recepcionista em uma clínica médica. Eles tinham um relacionamento que sempre me pareceu estranho. Ele era muito ciumento e possessivo, enquanto ela era extrovertida e gostava de chamar atenção. Essa Emanuele é meio esquisita, eu comentava às vezes com Fernando. Ah, Larissa, você que não conhece ela direito. É só o jeito dela mesmo, ele sempre defendia. Eu nunca insisti no assunto. Afinal, não era minha vida, não era meu problema. Mas sempre achei que havia algo ali que não batia direito. Naquela quarta-feira fatídica, 23 de outubro, tudo começou como sempre. Fernando saiu às 7 da noite, como de costume, me dando o beijo de despedida habitual. Tchau, amor. Não me espera acordada se eu atrasar. Ele disse, ajeitando a mochila no ombro. Pode deixar. Boa partida, respondi, já pensando no que ia assistir na televisão. Mas, em vez de ir direto para o sofá, resolvi que era hora de enfrentar uma tarefa que eu vinha adiando há semanas, arrumar meu guarda-roupa. A situação estava insustentável. Roupas de inverno misturadas com as de verão, peças que eu não usava há anos ocupando espaço, outras que eu havia comprado e nem sequer havia experimentado. Comecei o processo metodicamente. Tirei todas as roupas do armário e as coloquei em cima da cama king size que dividíamos. Blusas, calças, vestidos, casacos, tudo foi parar ali, formando uma montanha colorida de tecidos. Estava separando as peças por categoria quando meu celular tocou. Era minha mãe, Dona Conceição, com aquela voz animada que ela sempre usava quando tinha uma fofoca fresquinha para contar. Larissa, minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu aqui no prédio. Ela começou, mal me dando tempo de cumprimentá-la. Oi, mãe. O que foi dessa vez? Perguntei, já me preparando para uma longa conversa. Minha mãe tinha o dom de transformar qualquer evento cotidiano em uma novela mexicana. Lembra da dona Marlene do apartamento 402? Pois é, descobrimos que ela está namorando o síndico do prédio. Aquele homem casado, pai de família, imagina só. E lá se foi mais de 1 hora da minha vida, ouvindo todos os detalhes sórdidos do romance proibido dos vizinhos da minha mãe. Enquanto ela falava, eu tentava continuar organizando as roupas, mas era impossível prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Mãe, essa história está muito confusa. Deixa eu te ligar depois. Estou no meio de uma faxina aqui. Tentei encerrar a conversa depois de 1 hora e 15 minutos.
Tá bom, filha. Mas depois eu te conto o resto. Você não faz ideia da confusão que isso virou. Quando finalmente desliguei, voltei ao meu projeto de organização. Havia perdido o fio da meada, mas não desisti. Comecei a dobrar tudo novamente, separando as peças que ainda usava das que iriam para a doação. 40 minutos depois, quando eu estava justamente terminando de dobrar a última pilha de blusas, ouvi a chave girando na fechadura. Fernando estava chegando. Estranhei o horário. Normalmente, ele voltava do futebol por volta das 10h30, 11 horas da noite. Eram apenas 9h45. Muito cedo para quem havia saído para jogar bola. Ele entrou no quarto e, ao ver toda aquela organização impecável sobre a cama, pilhas perfeitamente dobradas, roupas separadas por tipo e cor, simplesmente congelou na porta. O rosto dele perdeu toda a cor. Ficou pálido como papel, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Ficou parado ali, me encarando, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Por que essas roupas estão todas assim? Ele perguntou, com uma voz estranha, trêmula. Foi nesse momento que uma ideia travessa passou pela minha cabeça. Não sei o que me deu, mas resolvi fazer uma brincadeira com ele. Talvez fosse o cansaço da arrumação. Talvez fosse só o prazer de vê-lo surpreso, mas decidi brincar um pouco. Coloquei a expressão mais séria que consegui e olhei diretamente nos olhos dele. Eu estou arrumando minhas coisas para ir embora, disse, mantendo o tom grave e solene. Se ele estava pálido antes, agora estava transparente. As pernas dele pareciam ter virado gelatina. Ir embora? Por quê? Ele gaguejou. Porque eu descobri o que você andou aprontando. Continuei, fingindo uma decepção profunda. O mundo dele desabou ali mesmo. Ele se apoiou no batente da porta, como se fosse desmaiar. Estava suando frio, tremendo, ofegante. Larissa, eu posso explicar. Ele começou, com a voz embargada. Eu não estava entendendo nada. Aquela reação era completamente desproporcional à minha brincadeira. Mas decidi continuar, curiosa para ver onde aquilo ia dar. Sinceramente, Fernando, eu nunca imaginei que você fosse capaz disso comigo. Eu juro que vou contar para todo mundo. Foi aí que ele desmoronou completamente. Literalmente se jogou no chão, de joelhos, com as mãos no rosto, chorando. Larissa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sei que fiz merda, sei que não tenho desculpa, mas eu te amo. Foi só 2 vezes, eu juro. Não vai se repetir nunca mais, eu prometo. Meu coração parou. 2 vezes? Do que ele estava falando? Eu sei que você está arrasada. Sei que você quer me deixar. Mas me dá uma chance, me perdoa. Eu não sei onde estava com a cabeça. Foi uma loucura, uma fraqueza minha. Ele continuava chorando, implorando, se humilhando ali no chão do nosso quarto. E eu, que tinha começado aquilo como uma brincadeira inocente, comecei a perceber que havia tropeçado em algo muito maior e mais sério. Por favor, não conta para ninguém, principalmente não fala para o Tiago. Se ele descobre, você sabe como ele é, ele me mata. Tiago? O que o Tiago tinha a ver com isso? Minha mente começou a funcionar em velocidade máxima. Ele havia mencionado 2 vezes. Havia implorado para eu não contar para o Tiago. Estava desesperado de um jeito que não fazia sentido nenhum para uma simples brincadeira. Fernando, eu disse com uma calma que não sentia. Me conta exatamente o que aconteceu. Ele levantou os olhos vermelhos e inchados para mim, ainda trêmulo. Você não sabe os detalhes? Perguntou confuso. Eu quero ouvir da sua boca. Respondi, cruzando os braços. Ele respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e começou a falar. Foi com a Emanuele. Aconteceu 2 vezes. A primeira foi há 2 semanas, depois do jogo. A gente tinha bebido um pouco, todo mundo foi embora, e ela ficou no bar conosco. O Tiago tinha ido embora mais cedo porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Emanuele, a mulher do melhor amigo dele. A mulher que eu achava estranha, mas que nunca imaginei que pudesse ser capaz de algo assim.
E a segunda vez? Perguntei, com a voz mais firme que consegui. Foi hoje. Ele disse baixando a cabeça. Eu não fui jogar bola hoje, Larissa. Eu fui encontrar com ela. Ela disse que não conseguia parar de pensar na primeira vez, que queria me ver de novo. Fomos para um motel na rodovia. Hoje. Hoje. Enquanto eu estava em casa, organizando roupas e conversando com minha mãe sobre a fofoca dos vizinhos, meu marido estava em um motel com a mulher do melhor amigo dele. Ela deu em cima de mim, Larissa. Ela que insistiu, ela que não me deixava em paz. Eu fui fraco, eu sei, mas foi ela que provocou tudo. Típico. Na hora de assumir a responsabilidade, a culpa era sempre da mulher. Eu sei que não tenho desculpa, mas você tem que entender que eu estava vulnerável. Ela é muito insistente, muito sedutora. Eu não consegui resistir. Ele continuou nessa ladainha por mais alguns minutos, alternando entre assumir a culpa e jogá-la toda para a Emanuele. Falou sobre como se arrependia, como aquilo não significava nada, como ele me amava e só queria salvar nosso casamento. Quando ele terminou de falar, eu me aproximei dele, que ainda estava no chão, e disse com toda a calma do mundo: Pois saiba que eu não sabia de nada disso. Eu estava só arrumando meu guarda-roupa. Isso tudo foi só uma brincadeira. E você acabou de se entregar. A expressão dele foi impagável. Primeiro confusão, depois choque. Por fim, uma mistura de raiva e desespero. Como assim brincadeira? Ele perguntou, ainda sem acreditar. Exatamente isso que você ouviu. Eu não sabia de nada. Não desconfiava de nada. Você mesmo se dedurou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois, tentou se aproximar de mim. Larissa, então quer dizer que a gente pode conversar? Pode resolver isso? Não, eu o interrompi. Não vamos resolver nada. Você me traiu 2 vezes com a mulher do seu melhor amigo. Você me mentiu na cara durante semanas. Você acabou de confirmar que hoje, quando disse que ia jogar bola, foi para um motel com ela. Mas amor. Não me chama de amor. Então é o seguinte, quem vai sair dessa casa é você. Ou você arruma suas coisas e vai embora agora, ou eu conto para o Tiago com quem foi que você me traiu. Ele sabia que eu não estava blefando. Conhecia o Tiago melhor que ninguém. Sabia que o amigo tinha um temperamento explosivo, que era extremamente possessivo com a Emanuele, e que seria capaz de fazer uma besteira se descobrisse. Você não faria isso, ele disse, mas sem convicção. Você quer apostar? Pega o telefone e liga para ele agora. Conta para ele onde você esteve hoje à tarde. Fernando ficou mais 10 minutos tentando negociar, implorar, chantagear emocionalmente. Disse que eu estava sendo cruel, que estava destruindo 5 anos de relacionamento por causa de 2 bobagens. Mas eu não estava mais ouvindo. Minha mente estava ocupada processando tudo o que havia descoberto. As mentiras constantes, as quartas-feiras que não eram realmente quartas-feiras de futebol, a traição com alguém que frequentava nossa casa, que eu considerava uma amiga. 15 minutos, eu disse, olhando para o relógio no criado mudo. Você tem 15 minutos para arrumar suas coisas e sair, ou eu ligo para o Tiago. Ele percebeu que eu estava falando sério. Calado, cabeça baixa, foi até o armário e começou a juntar suas roupas. Colocou tudo em 2 malas grandes, pegou alguns objetos pessoais, seus produtos de higiene. Onde eu vou ficar? Perguntou, mais para si mesmo do que para mim. Isso não é mais problema meu. Respondi, me mantendo firme. Ele terminou de arrumar as coisas em silêncio. Antes de sair, tentou mais uma vez. Larissa, a gente não pode conversar direito sobre isso? Talvez com um tempo você consiga me perdoar. Sai, Fernando. Sai antes que eu mude de ideia e ligue para o Tiago mesmo. Ele pegou as malas e foi embora. Ouvi o carro dele saindo da garagem e só então eu desabei. Chorei por horas, não só pela traição, mas pela humilhação, pela descoberta de que minha confiança havia sido completamente quebrada, de que meu casamento havia sido uma mentira durante semanas, talvez meses. Chorei também por ter sido tão ingênua.
por não ter percebido os sinais que agora pareciam óbvios. Os celulares guardados, os banhos demorados depois do futebol, as conversas interrompidas quando eu chegava perto. Nos dias seguintes, Fernando tentou me procurar várias vezes. Ligava, mandava mensagens, aparecia no meu trabalho, sempre com a mesma conversa, que se arrependia, que tinha sido um erro, que queria reconquistar minha confiança. Eu não cedi. Não porque não sentisse nada por ele ainda, mas porque sabia que não conseguiria mais confiar. Como olhar para ele toda quarta-feira e não me perguntar onde ele estava realmente indo? Como dividir uma cama com alguém que havia me traído com a mulher do melhor amigo dele? Mas eu não contei para o Tiago. Não porque tivesse pena do Fernando, mas porque conhecia o temperamento do Tiago. Ele era do tipo que resolvia as coisas na porrada primeiro e pensava depois. Tinha medo real de que ele fizesse alguma besteira e acabasse se prejudicando. Preferi me preservar e deixar que a vida se encarregasse de fazer justiça. E não demorou muito para isso acontecer. 2 semanas após o Fernando ter saído de casa, eu estava no supermercado quando encontrei a Renata, irmã do Alberto, outro integrante da turma do futebol. Larissa, que bom te ver. Soube que você e o Fernando estão separados. Sinto muito, ela disse com aquela cara de piedade que eu estava começando a odiar. Obrigada, Renata. Essas coisas acontecem, respondi tentando ser educada. Mas você soube do que aconteceu com o Tiago e a Emanuele? Ela perguntou, baixando a voz conspirativamente. Meu coração acelerou. Não, o que aconteceu? Ele pegou ela na cama com o Maurício. Imagina só. Coitado do Tiago, ele está destruído. Maurício, outro do grupo. Então não era só o Fernando. A Emanuele estava passando o rodo no time inteiro. Quando isso aconteceu? Perguntei tentando soar casual. Semana passada. O Tiago chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou os dois no flagra. Diz que foi uma confusão terrível. Ele partiu para cima do Maurício, quebraram meio apartamento. A Emanuele estava histérica, gritando que não era nada daquilo, que tinha sido só uma vez. E o que aconteceu depois? O Tiago expulsou os dois de casa. Dizem que o Maurício foi parar no hospital, levou uma surra terrível. A Emanuele saiu de casa só com a roupa do corpo. Agora está morando com a mãe. Eu fingi surpresa e choque, mas por dentro estava sentindo uma satisfação terrível. A vida havia se encarregado de fazer justiça muito mais rápido do que eu imaginava. Que situação terrível, comentei, balançando a cabeça. Pois é. E o pior é que agora estão saindo uns boatos de que não foi só com o Maurício. Dizem que ela andava saindo com vários da turma. Você sabe como é. Quando a casa cai, aparece tudo. Vários da turma. Fernando havia me dito que foram só 2 vezes, mas eu tinha certeza de que havia mais. Homens que traem sempre minimizam, sempre contam só uma parte da verdade. Bom, Renata, tenho que ir. Foi bom te ver. Me despedi, ansiosa para processar tudo aquilo em casa. Nos dias seguintes, mais detalhes da confusão chegaram até mim através de diferentes fontes. Aparentemente, a briga entre Tiago e Maurício havia sido épica. Maurício havia quebrado 2 costelas e ficado com o rosto desfigurado. Tiago havia sido indiciado por agressão, mas Maurício não quis levar adiante porque sabia que estava errado. A Emanuele havia tentado se reconciliar com o Tiago, mas ele não quis nem conversa. Havia mudado a fechadura de casa, bloqueado ela em todas as redes sociais, e disse para todo mundo que a considerava morta. E Fernando? Fernando ficou quietinho no canto dele. Não fez nenhum comentário sobre a separação do casal, não foi visitar o amigo, não se manifestou de forma alguma. Estava com medo de que, no meio da confusão, seu nome também viesse à tona. Mas a vida ainda não havia terminado de fazer justiça comigo. 3 semanas depois da separação, Fernando apareceu na minha porta. Estava com uma cara péssima, magro, barba por fazer, olhos fundos. Larissa, a gente precisa conversar, ele disse. Não temos nada para conversar, Fernando, respondi. Mas não fechei a porta na cara dele. Curiosidade feminina.
Por favor, só 5 minutos. Eu deixei ele entrar, mas não ofereci nenhum copo d'água. Ele se sentou na ponta do sofá, como um visitante indesejado. Eu vim te devolver algumas coisas, ele disse, tirando uns papéis da pasta que carregava. Eram os documentos do carro e da moto. Ele estava transferindo os dois para o meu nome. Por que você está fazendo isso? Perguntei desconfiada. Porque eu devo isso para você. Porque eu estraguei tudo. Porque eu sei que você podia ter me ferrado muito mais do que ferrou. Ele não estava errado. Se eu tivesse contado para o Tiago na época, Fernando provavelmente teria apanhado tanto quanto o Maurício. Talvez até pior, porque a traição com a esposa do melhor amigo é considerada uma das piores quebras de confiança que existem entre homens. Você não precisa fazer isso, eu disse, mas não devolvi os documentos. Preciso sim, e quero que você saiba que eu aprendi a lição. Não vou mais atrás de você. Não vou mais te incomodar. Você já deixou bem claro que não quer nada comigo. Ele parecia sincero. Parecia finalmente ter entendido a gravidade do que havia feito. Mas eu tenho um pedido para fazer. Ele continuou. Que pedido? Se um dia alguém perguntar sobre o que aconteceu entre a gente, você pode não entrar em detalhes? Principalmente sobre a Emanuele. Ah, então era isso. Ele estava com medo de que eu abrisse a boca e contasse para todo mundo que ele também havia transado com a Emanuele. Com o escândalo que havia se formado, ele sabia que se seu nome fosse associado à história, seria o fim da reputação dele. Você está com medo de que eu conte que você também comeu a mulher do Tiago. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ele baixou a cabeça, confirmando. Por que eu faria isso, Fernando? O que eu ganharia humilhando você em público? Nada. Você não ganharia nada. Mas muita gente faria só por vingança. Ele não estava errado. Muitas mulheres traídas fazem questão de expor o ex-marido, de contar para todo mundo os detalhes sórdidos da traição. Mas eu não era assim. Nunca fui de lavar roupa suja em público. Pode ficar tranquilo. Eu não vou sair por aí contando detalhes da nossa separação. O alívio no rosto dele foi visível. Obrigado, Larissa. Sério. Obrigado. Ele ficou mais alguns minutos, tentando fazer uma conversa civilizada, mas o clima estava pesado demais. Quando saiu, eu sabia que provavelmente não o veria mais por um bom tempo. E estava certa. Nos meses seguintes, Fernando sumiu do mapa. Mudou de emprego, se mudou para outro bairro, saiu de todas as redes sociais. Soube por terceiros que ele havia entrado em depressão, que estava fazendo terapia, que havia parado de sair de casa nos fins de semana. Tiago também nunca mais foi o mesmo. O homem que antes era extrovertido e brincalhão se transformou em alguém amargo e desconfiado. Vendeu o apartamento onde morava com a Emanuele, se mudou para outro bairro, evitava todos os lugares onde poderia encontrar alguém da antiga turma. A Emanuele tentou reconstruir a vida, mas não foi fácil. Numa cidade como Ribeirão Preto, onde todo mundo conhece todo mundo, a fama de mulher que trai com os amigos do marido gruda na pessoa. Ela teve que mudar de emprego, perdeu várias amizades, passou a ser vista com desconfiança por outras mulheres casadas. Maurício também saiu de Ribeirão Preto. Depois da surra que levou e da exposição pública, decidiu que era melhor recomeçar em outro lugar. Ouvi dizer que se mudou para São Paulo, onde tinha uns parentes. E eu? Eu fiquei com o carro, com a moto, com a casa e com a satisfação de ter descoberto a verdade antes que ela me destruísse completamente. Não vou mentir. Os primeiros meses foram difíceis. Tive que lidar com a solidão, com a sensação de ter sido enganada, com a reconstrução da minha autoestima. Mas também tive que lidar com algo que não esperava, o poder, porque Fernando não estava mentindo quando disse que eu poderia tê-lo ferrado muito mais. Eu tinha uma informação que poderia destruir completamente a vida dele, e ele sabia disso. Por isso, quando eu precisava de alguma coisa, uma assinatura de documento, uma transferência bancária, um favor qualquer, ele nunca disse não. Não porque me amasse ainda, mas porque tinha medo do que eu poderia fazer se me irritasse. Era um poder que eu nunca havia experimentado antes.
O poder de ter alguém na palma da mão, de saber que ele faria qualquer coisa para manter meu silêncio. Aprendi que às vezes a maior vingança não é a explosão pública. Não é a humilhação na frente de todos. Às vezes a maior vingança é o poder silencioso. É saber que a pessoa que te machucou vai ter que viver para sempre com medo de você. Fernando nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Toda vez que seu telefone tocava, ele se perguntava se era alguém que havia descoberto sobre a Emanuele. Toda vez que encontrava alguém da antiga turma, ficava paranoico, achando que eu havia contado alguma coisa. E o mais interessante, eu nunca ameacei ele diretamente. Nunca disse: se você não fizer isso, eu conto para todo mundo. Não precisava. Ele sabia que eu sabia, e isso era suficiente para mantê-lo na linha. 6 meses depois da nossa separação, eu estava em um bar com minhas amigas quando Fernando apareceu. Estava acompanhado de uma mulher que eu não conhecia, uma loira alta e magra que parecia bem mais nova que ele. Ele me viu e ficou claramente desconfortável. Tentou sair sem me cumprimentar, mas eu acenei para ele. Não por educação, mas para deixar claro para a mulher que estava com ele que nós nos conhecíamos. Ele não teve escolha. Veio até a minha mesa. Oi, Larissa, disse, visivelmente nervoso. Oi, Fernando. Não vai me apresentar a sua acompanhante? A mulher, que se chamava Patrícia, parecia curiosa sobre quem eu era. Fernando me apresentou apenas como uma amiga, mas eu fiz questão de corrigir. Na verdade, nós fomos casados, disse sorrindo docemente. A cara da Patrícia foi impagável. Ela olhou para Fernando com aquela expressão de: por que você não me contou que sua ex-mulher estava aqui? Ah, é. A Larissa e eu fomos casados por um tempo, Fernando confirmou, constrangido. Que coincidência vocês se encontrarem aqui, Patrícia comentou, tentando parecer casual. Ribeirão Preto é pequena, não é mesmo? Respondi, mantendo o sorriso. Conversei com os dois por alguns minutos. Fiz perguntas sobre o relacionamento deles, sobre como se conheceram, sobre os planos para o futuro. Fernando respondeu tudo com monossílabos, claramente querendo ir embora. Quando eles finalmente se despediram, ouvi Patrícia perguntando para ele enquanto se afastavam: por que você não me contou que sua ex-mulher ia estar aqui? Eu não sabia. Ele respondeu irritado. Mas você podia ter me falado que ela é bonita assim. Fiquei meio sem jeito. Esquece isso, Patrícia. Vamos para outro lugar. Eu sorri para mim mesma. Mesmo sem fazer nada, mesmo sendo educada e cordial, eu havia conseguido plantar uma sementinha de insegurança na cabeça da nova namorada dele. Ela ia ficar se perguntando por que ele havia ficado tão nervoso, por que não havia falado sobre mim antes, por que parecia estar escondendo alguma coisa. E Fernando? Fernando ia ter que lidar com as perguntas dela, com as desconfianças dela, com a paranoia dele mesmo. Porque ele sabia que eu não havia falado nada daquela vez, mas não tinha garantia de que não falaria na próxima. Esse é o problema de quem trai e mente. Perde a capacidade de confiar que os outros também não vão trair e mentir. Fernando ia viver para sempre com medo de que eu contasse a verdade. E, ironicamente, essa era uma punição muito maior do que qualquer vingança pública que eu pudesse ter feito. 1 ano depois da nossa separação, eu estava refazendo minha vida. Havia começado a namorar o Rodrigo, um arquiteto que conhecia através de uma amiga. Ele era tudo o que Fernando não era. Honesto, transparente, presente. Você já foi casada antes? Ele me perguntou quando nosso relacionamento começou a ficar sério. Já. Mas não deu certo, respondi sem entrar em detalhes. Quer me contar o que aconteceu? Ele me traiu, disse, simples assim. Que idiota, foi a resposta dele. E realmente, Fernando havia sido um idiota. Havia trocado um relacionamento estável, uma mulher que confiava nele, uma vida tranquila, por 2 transadas furtivas com a mulher de um amigo. Havia perdido tudo por quase nada. Mas eu não sentia mais raiva dele. Não sentia mais dor. Sentia uma mistura de pena e satisfação. Pena porque ele havia destruído a própria vida por pura burrice.
Satisfação porque a vida havia se encarregado de fazer justiça de uma forma que eu nunca poderia ter planejado. Rodrigo e eu estávamos juntos há 6 meses quando decidimos morar juntos. Ele se mudou para a casa que eu dividia com Fernando, mas fizemos questão de redecorar tudo. Queríamos que aquele espaço fosse nosso, não uma versão reformada do que eu havia construído com meu ex-marido. Você tem certeza de que não se incomoda de morar aqui? Ele perguntou enquanto pintávamos as paredes da sala. Por que eu me incomodaria? Esta é minha casa. Eu que escolhi ela, eu que decorei, eu que transformei em lar. Por que eu deveria sair por causa do que ele fez? Rodrigo sorriu e me deu um beijo na testa. Você é mais forte do que imagina. E era verdade. O que havia acontecido comigo me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. A capacidade de não ser vítima, de não me deixar destruir pela traição, de transformar dor em poder. 2 anos depois da separação, eu estava em um shopping center quando vi uma cena que me fez sorrir internamente. Era Fernando, empurrando um carrinho de bebê ao lado da mesma Patrícia que eu havia conhecido no bar. Ela estava visivelmente grávida, devia estar no 7º ou 8º mês. Eles pareciam felizes, conversando e rindo enquanto faziam compras para o bebê. Por um momento, senti uma pontada de algo que pode ter sido nostalgia. Afinal, Fernando e eu havíamos conversado sobre ter filhos durante nosso casamento. Quando você acha que seria uma boa hora para a gente tentar engravidar? Ele havia perguntado certa vez. Talvez quando estivermos mais estabilizados financeiramente. Quando conseguirmos comprar nossa casa própria. Eu havia respondido. Mas olhando agora para ele com a nova família, percebi que não sentia inveja. Sentia curiosidade. Será que ele havia contado para a Patrícia sobre a traição? Será que ela sabia que tipo de homem havia escolhido para ser pai do filho dela? Provavelmente não. Homens como Fernando são especialistas em reescrever a própria história. Apostava que ele havia contado para ela que nosso casamento havia acabado por incompatibilidade, ou porque crescemos em direções diferentes, ou qualquer outra desculpa vaga que não envolvesse assumir responsabilidade. Decidi não me aproximar deles. Não porque tivesse medo do constrangimento, mas porque não queria contaminar aquele momento deles com o passado. Se eles eram felizes, se ele havia realmente mudado, quem era eu para interferir? Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Eles me viram antes que eu pudesse sair discretamente. Fernando congelou por um segundo, aquele mesmo olhar de pânico que eu já conhecia tão bem. Patrícia me reconheceu imediatamente e acenou sorrindo. Larissa! Que coincidência! Ela disse, se aproximando com o carrinho. Oi, Patrícia. Oi, Fernando. Cumprimentei, mantendo o tom neutro. Olha só, ela disse, apontando para a barriga. Estamos esperando um bebê. Que maravilha! Parabéns para vocês dois, respondi, e era sincero. Independentemente do que Fernando havia feito comigo, aquela criança era inocente e merecia ser bem-vinda ao mundo. É um menino, Fernando disse pela primeira vez participando da conversa. Que emocionante. Vocês já escolheram o nome? Gabriel, Patrícia respondeu radiante. Fernando escolheu. É o nome do avô dele. Conversamos por alguns minutos sobre a gravidez, sobre os preparativos, sobre a ansiedade de ser pai pela primeira vez. Fernando gradualmente relaxou, percebendo que eu não ia fazer nenhuma maldade. Bom, não vou atrapalhar as compras de vocês, disse, me preparando para ir embora. Larissa, Fernando me chamou quando eu já estava me afastando. Sim? Obrigado, ele disse simplesmente. Eu entendi. Obrigado por não ter estragado aquele momento. Obrigado por não ter contado nada para a Patrícia. Obrigado por ter deixado ele seguir em frente com a vida. De nada, respondi. E dessa vez foi ele quem entendeu. De nada porque eu havia escolhido ser a pessoa maior, não porque ele merecia. Saí do shopping pensando em como a vida é estranha. Ali estava Fernando, construindo uma nova família, provavelmente sendo um marido melhor para a Patrícia do que havia sido para mim. Não porque ela fosse melhor do que eu, mas porque ele havia aprendido na marra o que acontece quando se perde uma boa mulher.
E eu? Eu estava construindo minha própria vida nova, com alguém que me valorizava, que me respeitava, que nunca me daria motivos para duvidar da palavra dele. 3 anos se passaram. Rodrigo e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, só com família e amigos próximos. Ele havia pedido minha mão de uma forma romântica e genuína, muito diferente do pedido de casamento do Fernando, que agora me parecia mecânico e sem alma. Eu quero passar o resto da minha vida provando que você tomou a decisão certa, Rodrigo disse quando colocou a aliança no meu dedo. E ele estava cumprindo a promessa. Todos os dias eu acordava sabendo exatamente onde meu marido estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava. Não porque eu controlasse ou desconfiasse, mas porque ele fazia questão de me incluir em todos os aspectos da vida dele. Amor, vou passar no supermercado antes de voltar para casa. Precisa de alguma coisa? Ele me ligava do trabalho. Hoje vou tomar uma cerveja com o pessoal depois do trabalho. Quer vir junto ou prefere que eu chegue cedo? Ele sempre perguntava antes de fazer qualquer programa social. Era o oposto completo do casamento que eu havia tido com Fernando. Com Rodrigo, não existiam segredos, não existiam saídas de futebol misteriosas, não existiam celulares virados para baixo, ou conversas interrompidas quando eu chegava perto. Em uma dessas tardes de sábado, Rodrigo e eu estávamos fazendo um churrasco no quintal quando minha vizinha, Dona Rosa, veio conversar por cima do muro. Larissa, querida, você soube que seu ex-marido se mudou de volta para o bairro? Meu coração deu um pulo. Fernando? Como assim? Pois é, minha filha. Ele comprou a casa da esquina, aquela azul que estava à venda. Vi a mudança chegando na semana passada. Rodrigo me olhou, percebendo minha surpresa. Ele está morando sozinho? Perguntei curiosa. Não, está com a esposa e o filhinho. Um bebê lindo, deve ter uns 2 anos já. Então Fernando havia se mudado de volta para o nosso antigo bairro. Para 3 quarteirões de distância da casa onde havíamos morado juntos. Onde ele havia me traído. Onde nossa história havia terminado. Por que será que ele voltou? Perguntei, mais para mim mesma do que para Dona Rosa. Ah, minha filha, você sabe como é. Casa própria é casa própria. Talvez tenha conseguido um bom negócio, ou então quis ficar perto do trabalho. Quando Dona Rosa foi embora, Rodrigo se aproximou de mim. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Só achei estranho ele voltar justamente para cá. Quer conversar sobre isso? Era isso que eu mais amava no Rodrigo. Ele não fingia que meu passado não existia. Não sentia ciúmes retroativo, não tentava competir com fantasmas. Ele entendia que eu havia tido uma vida antes dele, e estava seguro o suficiente sobre nosso relacionamento para não se sentir ameaçado. Não tem muito o que conversar. É só estranho, sabe? Depois de tanto tempo evitando este bairro, ele resolve voltar. Talvez ele tenha superado o constrangimento. Ou talvez tenha sido mesmo só uma questão de oportunidade. Rodrigo provavelmente estava certo, mas uma parte de mim ficou se perguntando se havia algo mais por trás dessa mudança. Fernando sempre foi territorial, possessivo à sua maneira. Será que voltar para o bairro era uma forma de marcar território? De mostrar que havia superado o passado? 2 semanas depois, eu descobri a resposta. Estava voltando da padaria numa manhã de domingo quando vi Fernando lavando o carro na frente da casa nova. Ele estava de bermuda e regata, com o pequeno Gabriel brincando no quintal ao lado. A cena era doméstica, pacífica, normal. Ele me viu e acenou, como se fôssemos velhos conhecidos que se encontram casualmente. Como se não houvesse história nenhuma entre nós. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo, Fernando. E você? Tudo ótimo. Esta é nossa casa nova. Ele disse, apontando para a construção. Conseguimos um preço muito bom. Que legal. O bairro é ótimo mesmo. Gabriel, que devia ter uns 2 anos e meio, veio correndo até a grade. Era uma criança linda, com os olhos claros da mãe e o sorriso do pai. Esse é o Gabriel? Perguntei, sorrindo para o menino. É. Gabriel, fala oi para a tia Larissa. Oi, tia! O menino disse timidamente.
Meu coração apertou um pouco. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que eu não sabia nomear. Aquela criança poderia ter sido minha filha, se Fernando não tivesse feito as escolhas que fez. Onde está a Patrícia? Perguntei. Ah, ela foi na casa da mãe com o Gabriel. Hoje é só eu e ele aqui. Conversamos por mais alguns minutos sobre trivialidades. O trânsito do bairro, os novos estabelecimentos comerciais, a qualidade das escolas da região. Como se fôssemos simplesmente dois vizinhos fazendo conversa fiada. Mas quando eu estava me despedindo, Fernando disse algo que me fez entender por que ele havia voltado. Larissa, é bom saber que você está bem, que conseguiu seguir em frente. Obrigada, Fernando. E é bom saber que a gente pode se encontrar assim, numa boa, como pessoas civilizadas. Ah, então era isso. Ele havia voltado para o bairro para testar se ainda havia tensão entre nós. Para ver se eu havia realmente superado tudo. Se ele poderia morar ali sem medo de retaliações ou constrangimentos. Era uma estratégia inteligente, eu tinha que admitir. Se eu fosse o tipo de pessoa que guarda rancor, que procura confusão, que quer causar problemas, eu não reagiria bem ao vê-lo ali, na minha cara, toda semana. Mas como eu reagira com naturalidade, como havia sido educada e cordial, ele havia recebido a confirmação de que estava seguro, de que eu não era uma ameaça para sua nova vida. Claro, Fernando. Somos adultos. É isso aí. Bem, qualquer coisa, somos vizinhos agora. Qualquer problema, pode contar comigo. Qualquer problema, pode contar comigo. A ironia era deliciosa. O homem que havia sido o maior problema da minha vida estava se oferecendo para me ajudar com outros problemas. Obrigada. Boa sorte na casa nova. Quando cheguei em casa, Rodrigo estava na cozinha preparando o almoço. Como foi a caminhada? Ele perguntou. Interessante. Encontrei o Fernando. Ah, é? Como foi? Normal. Cordial. Ele estava com o filho. E como você se sentiu? Era isso que eu mais amava no meu marido. Ele sempre fazia as perguntas certas, sempre se importava genuinamente com meus sentimentos, sempre me dava espaço para processar as coisas. Bem, um pouco nostálgica talvez, mas bem. É estranho ver como as coisas poderiam ter sido diferentes. Você se arrepende de alguma coisa? Não, respondi sem hesitar. Não me arrependo de nada. Se ele não tivesse me traído, eu nunca teria conhecido você. Rodrigo sorriu e me deu um beijo. Então eu tenho que agradecer a ele, brincou. Por favor, não faz isso. O ego dele já é grande demais. Nós rimos, e a tensão que eu nem sabia que estava sentindo desapareceu completamente. Nos meses seguintes, encontrei Fernando algumas vezes no bairro, no supermercado, na farmácia, na padaria, sempre acompanhado da família, sempre cordial, sempre tentando mostrar como estava feliz e realizado. E talvez estivesse mesmo. Talvez a traição, a separação, toda a confusão que se seguiu, tenham sido a lição que ele precisava para se tornar um homem melhor. Mas eu também sabia que, independentemente de como ele estava agora, ele carregaria para sempre a lembrança do que havia perdido. Toda vez que me via, ele se lembrava da mulher que havia traído por nada, da vida estável que havia destruído por 2 transadas furtivas. E isso era suficiente para mim. Não precisava de mais vingança. Não precisava de mais justiça. O simples fato de ele ter que me ver ocasionalmente, de ter que fingir normalidade enquanto se lembrava da própria estupidez, já era punição suficiente. 5 anos depois da nossa separação, eu estava grávida. Rodrigo e eu havíamos decidido que estava na hora de aumentar a família, e tudo havia acontecido naturalmente, sem pressa, sem pressão. Será que vai ser menino ou menina? Rodrigo perguntava toda noite, com a mão na minha barriga ainda pequena. Tanto faz. Só quero que seja saudável, eu respondia. E que tenha o seu sorriso. Ele sempre completava. Era tudo tão diferente do que havia sido com Fernando. Com ele, a conversa sobre filhos sempre esbarrava em questões práticas, financeiras, de timing. Com Rodrigo, era pura felicidade, pura expectativa positiva.
Numa dessas tardes de domingo, eu estava no parquinho do bairro, lendo um livro no banco enquanto aproveitava o sol, quando vi Fernando chegando com Gabriel. O menino estava maior, devia ter uns 4 anos, e correu direto para o escorregador. Fernando me viu e acenou, como sempre fazia. Veio se sentar no banco ao lado do meu. Oi, Larissa. Como vai? Tudo bem, Fernando. E você? Bem também. O Gabriel estava doido para vir no parquinho. Conversamos sobre trivialidades enquanto víamos o menino brincar, até que ele reparou na minha barriga, que já estava começando a aparecer. Você está grávida? Perguntou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Estou. De 3 meses. Parabéns. O Rodrigo deve estar nas nuvens. Está mesmo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. Larissa, ele disse finalmente. Sim? Eu só queria que você soubesse que... Eu me arrependo. Não de você ter descoberto, não das consequências. Eu me arrependo de ter feito. Era a primeira vez, em 5 anos, que ele assumia a responsabilidade completa, sem tentar dividir a culpa com a Emanuele, sem tentar minimizar o que havia acontecido. Eu sei, Fernando. Você era uma boa esposa. Melhor do que eu merecia. Você não precisa falar isso. Preciso sim, porque é verdade. E porque eu quero que você saiba que eu aprendi, que eu nunca mais fiz nada parecido. Olhei para ele e vi sinceridade nos olhos. Talvez ele realmente tivesse aprendido. Talvez a dor de perder tudo tenha sido o choque de realidade que ele precisava. Fico feliz que você tenha aprendido, Fernando. De verdade. E eu fico feliz que você seja feliz. Você merece. Gabriel veio correndo até nós, suado e sorridente. Pai, vamos no balanço agora? Vamos, filho. Tchau, Larissa. Cuida bem dessa criança aí. Pode deixar. Tchau, Gabriel. Tchau, tia. Enquanto os via se afastando, pensei em como a vida é circular. Ali estava Fernando, sendo o pai que talvez nunca teria sido se continuasse casado comigo. E ali estava eu, grávida do homem que realmente merecia ser pai dos meus filhos. Tudo havia se encaixado do jeito que deveria. A traição, por mais dolorosa que tenha sido na época, havia sido necessária para que eu descobrisse que merecia mais, que merecia um amor verdadeiro, uma confiança real, uma parceria de verdade. 6 meses depois, nossa filha nasceu. Isabela. 8 libras e 2 onças de pura perfeição. Rodrigo chorou quando a segurou pela primeira vez, e eu soube que havia feito a escolha certa. Ela é igualzinha a você, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. Tomara que ela herde seu caráter, respondi. E sua força, ele completou. Força. Eu realmente havia descoberto que era mais forte do que imaginava. A traição de Fernando poderia ter me destruído, poderia ter me tornado uma pessoa amarga e desconfiada. Mas eu havia escolhido usar aquela experiência para crescer, para aprender, para me tornar uma pessoa melhor. E agora, segurando minha filha nos braços, com meu marido ao meu lado, eu sabia que havia vencido. Não porque havia me vingado de Fernando, mas porque havia construído uma vida melhor sem ele. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela brincadeira boba que fiz naquela quarta-feira à noite foi o momento que mudou minha vida para melhor. Se Fernando não tivesse confessado a traição, eu poderia ter passado anos sendo enganada. Poderia ter engravidado dele. Poderia ter investido ainda mais tempo e energia em um relacionamento baseado em mentiras. A vida tem dessas ironias. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que poderia nos acontecer acaba sendo exatamente o que precisávamos para nos colocar no caminho certo. E vocês, já passaram por alguma situação onde uma descoberta dolorosa acabou sendo uma bênção disfarçada? Já sentiram que o universo estava conspirando a favor de vocês, mesmo quando tudo parecia estar desabando? Me contem nos comentários suas experiências. Às vezes, dividir nossa história ajuda outras pessoas que estão passando por momentos difíceis a perceberem que existe luz no fim do túnel, que é possível reconstruir e ser ainda mais feliz do que antes.